Olá, queridos e queridas, bom dia, boa tarde. Vamos seguir com o nosso plano aí de curso, com a parte de trigonometria. Em algumas turmas eu já comecei, em outras eu estou um pouquinho mais avançada, mas todos e todas as turmas vamos continuar do começo. Vamos retomar conceitos, vamos relembrar algumas coisas para que a gente possa caminhar juntos e fixar esses conceitos e as aplicações da trigonometria. Então, quais são os objetivos da nossa aula para começo de conversa? Hoje nós vamos relembrar o Teorema de Pitágoras. O que é o Teorema de Pitágoras? Como que a gente aplica esse teorema nas nossas vidas cotidianas ou nos problemas matemáticos que aparecem para a gente. E a gente vai também introduzir e aplicar as importantes razões trigonométricas. O nome parece bem difícil, um palavrão, razões trigonométricas. O que são essas razões trigonométricas? Como que a gente aplica na resolução dos problemas também essas razões trigonométricas? Mas antes de a gente seguir para a parte de cálculos ou para a parte de definições em si, vamos retomar um pouquinho o que significa esse palavrão, trigonometria. A palavra trigonometria, ela tem origem grega e seu significado está ligado às medidas de um triângulo. Trígonos de triângulo e metrem de medidas. Então, trigonometria, em síntese, está relacionado às medidas em um triângulo. É a parte da matemática, a trigonometria, que se dedica a estudar as relações existentes entre os tamanhos dos lados e os tamanhos dos ângulos de um triângulo. Como assim? O triângulo é aquela primeira figura plana que a gente tem. É uma figura plana formada por 3 lados. Beleza. Tem 3 lados, cada um desses tracinhos aqui a gente chama de lado. E, ao mesmo tempo, tem 3 ângulos, ó. Cada aberturinha dessa é um ângulo. E observem que existe uma relação entre o tamanho da abertura e o tamanho do lado. Quanto menor a minha abertura, menor é o lado oposto, de frente para ela. Quanto maior a abertura, que é o ângulo, maior também é o tamanho da medida do lado que fica de frente, oposto a esse ângulo. Beleza? Então, aqui a gente vai falar em ângulo e em tamanho de lado o tempo todo. Quando que começou o estudo da trigonometria? O estudo da trigonometria começou na antiguidade ainda, devido às necessidades da astronomia, que precisava medir distâncias e tempo, distâncias que a gente não consegue medir usando aparelhos de medidas, instrumentos de medida tradicionais naquela época, e se desenvolveu a partir da geografia e da navegação. Olha aí a relação entre a matemática e outras áreas. E após o século XVII, temos um errinho aqui no slide, é século XVII, com o desenvolvimento do cálculo integral e diferencial, que é uma área de cálculo mais avançada, bem estudada aí nas faculdades em si, as funções trigonométricas, elas ganharam uma importância ainda maior. Por quê? Porque toda onda, toda relação de onda, todo fenômeno ondulatório é descrito por funções trigonométricas. Então, se eu tenho uma ondinha assim, se eu tenho uma onda quadrada, se eu tenho uma onda triangular, independente da forma dessa onda, eu consigo utilizar funções trigonométricas para representá-las. E as ondas ou os fenômenos ondulatórios aparecem nas mais diversas áreas, seja na medicina, seja na engenharia, seja na física, na química, na biologia, entre tantas outras. Essas coisas parecem muito distantes à primeira vista. Ué, professora, mas para que eu quero aprender uma coisa que vai ser utilizada na medicina se eu ainda estou no ensino médio, não estou na faculdade? Beleza, mas esses conhecimentos, eles podem ser aplicados no nosso cotidiano, se a gente pensar na parte mais simples, e também a gente vai aumentando o nosso nível de
abstração. Então, abrindo um pouquinho mais nossa cabeça. Essa é uma das razões também para a gente estudar a trigonometria. Dando sequência, vamos partir, já que a trigonometria estuda a relação entre medida de lado e medida de ângulo, vamos lembrar o que é um ângulo. Pela definição matemática, um ângulo é caracterizado por um par de semi-retas, ó, um nomezinho estranho, de origem no mesmo ponto. Então, eu sublinhei 3 nomezinhos aqui para a gente, destaquei semi-retas, origem e mesmo ponto. Então, olha só, eu tenho um ponto de origem de onde partem 2 semi-retas. Por que são semi-retas e não retas, professora? Porque a reta ela é infinita, ela não tem nem começo nem fim. A semi-reta ela tem um começo, mas não tem um fim. Então, por isso que são semi-retas. Quando essas semi-retas elas partem de um mesmo ponto, entre elas forma-se um ângulo, que é essa abertura das retas. Então, o ângulo nada mais é do que a abertura formada entre essas 2 semi-retas. O Ozinho a gente chama de vértice do nosso ângulo. R e S são as nossas semi-retas que vão formar os lados do ângulo. E R, O, S é isso daqui mesmo. É o nosso ângulo em si. Então, no triângulo, se a gente for pensar, né? Novamente, pensando aqui no nosso triângulo, a gente tem a formação de 3 aberturinhas, que são 3 ângulos. E aí, é importante aqui na parte de ângulos a gente definir algumas coisas, porque alguns ângulos recebem nomes especiais, porque eles aparecem com mais frequência. E aí a gente precisa entender o que são esses nomes, o que são esses ângulos, como que a gente mede eles. Então, vamos pensar num círculo ou numa circunferência. Por consenso, ou seja, não é algo prático, não é algo que a gente consegue enxergar na vida, mas foi algo que foi um consenso matemático, ou seja, decidiu-se que a partir daquele momento seria assim. Então, pensem numa circunferência, e essa circunferência, como se fosse uma pizza, está dividida em fatias muito fininhas mesmo, que num total temos 360. Então, uma circunferência dividida em 360 fatias muito fininhas. Cada uma dessas fatias a gente chama de 1 grau. Ou 1 grau. Assim, a nossa circunferência toda, como foi dividida em 360, possui em si 360 graus. É a nossa circunferência, uma volta completa. Uma volta completa dá um 360. Se eu pego metade dessa volta, a gente tem o quê? Isso aí, 180 graus. 180, 180, 360. Isso aí, 180 graus. Esse ângulo de 180 graus, ele já recebe o nomezinho especial. É um ângulo raso. Aí eu vou pegar minha circunferência agora e vou dividir em 4 fatias iguais. Cada fatia vai ficar mais ou menos assim. Mais ou menos. Esse ângulozinho, essa abertura, recebe o nome especial também. É o ângulo reto. Tem 90 graus e ele aparece o tempo todo na nossa vida. Seja na quina do meu caderno, seja na quina do computador que eu estou olhando para vocês agora, seja na quina das paredes da casa, das portas, das janelas, da televisão que vocês vão estar me assistindo aí. Seja nesse retângulozinho onde tem minha foto. Também nós temos aí ângulos de 90 graus, as quinazinhas, tá bem? Ângulo reto. Um ângulo maior do que 90 graus, ele é chamado de um ângulo obtuso.
porque ele tem uma abertura um pouco maior ou maior que 90 graus. É um ângulo obtuso. E um ângulo menorzinho do que 90, mais fechadinho, ele é um ângulo agudo. Vocês precisam decorar tudo isso? Não. Mas, hora ou outra, vai aparecer ângulo reto, ângulo agudo, ângulo raso. Vocês precisam saber o que significa isso, mas eu não vou perguntar para vocês quanto mede um ângulo raso, quanto mede um ângulo reto, o que é um ângulo agudo. Não. Mas são conceitos que vocês precisam entender para que a comunicação flua melhor, tá bem? Então, agudo menor do que 90, obtuso maior do que 90, reto 90 graus, raso 180 e a volta completa 360 graus. Agora, partindo desse ponto, vamos pensar na medida dos lados. A gente já falou de medida de ângulo e agora a gente vai falar em medida de lado. Nós vamos nos dedicar inicialmente a estudar um triângulo que aparece muito também, que é um triângulo com o ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Se ele tem um ângulo reto, ele é um triângulo retângulo. Se um ângulo mede 90 graus, os demais obrigatoriamente devem ser menores do que 90. Então, tanto o ângulo B quanto o ângulo C são ângulos agudos e a soma deles tem que dar 90 graus. A soma do ângulo B com o ângulo C tem que dar 90. Então, se C vale 60, B vale 30. Se C vale 70, B vale 20. Se C vale 80, B vale 10. E assim sucessivamente. A soma deles tem que dar 90 graus. Então, definidos os ângulos do nosso triângulo retângulo, vamos agora dar nomes aos lados. Esses nomes, eles são importantes. Se vocês quiserem dar uma pausa no vídeo para anotar, é importante. Não é obrigatório, porque vocês vão ter esse link disponível aí para vocês assistirem em outro momento também, tá? Então, em todo triângulo retângulo, o lado que fica de frente é como se fosse assim. Aqui eu tenho um olhinho, ó. Esse ângulo reto é um olho. O olho está olhando de frente para um lado, que é o lado maior do meu triângulo. A esse lado, a gente dá o nome de hipotenusa. É o maior lado do nosso triângulo retângulo. Os outros dois são chamados de catetos. Então, aqui eu tenho um cateto, aqui eu tenho outro cateto. E descobriu-se uma relação entre as medidas da hipotenusa e dos catetos, chamada de Teorema de Pitágoras. Não se sabe ao certo se foi Pitágoras quem descobriu o Teorema de Pitágoras, mas recebeu o seu nome. Teorema de Pitágoras. O que diz esse teorema? O quadrado da minha hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, se eu pegar o valor da hipotenusa e elevar ao quadrado, vai me devolver o valor dos catetos. Eu não peguei essa animação, mas eu me lembrei dela agora e vou compartilhar com vocês, porque é bem interessante ver um videozinho, um gifzinho. É bem simples, mas mostra bem por que funciona esses quadrados aí. Eu vou compartilhar com vocês a tela. Só um minutinho. Aqui não tem pausa, a gravação não para, continua o tempo todo. Mas é porque eu me lembrei dele agora e eu acho importante que vocês visualizem isso. Vou mudar para essa guia. Olha só. O quadrado, se eu pensar num quadrado mesmo, é a área de um quadrado. Olhem só. Vou voltar mais um pouquinho. Então, a gente tem aqui esse lado que está para baixo agora, travou um pouquinho. Esse lado que está para baixo é a nossa hipotenusa.
e a gente tinha água nos dois quadrados do lado. Olha só o que acontece. Toda essa água desce e ocupa inteiramente o quadrado maior. Olha que interessante. Olha que incrível. Então, a soma dos quadrados dos outros dois lados formam o quadrado da nossa hipotenusa. Vamos voltar aqui agora para a nossa outra guia. Essa é a demonstração do Teorema de Pitágoras, se vocês quiserem dar uma olhada novamente depois. Então, o tamanho da hipotenusa ao quadrado é igual à soma do tamanho dos catetos. Tá bem, né? Então, agora, eu peço para vocês darem uma pausinha no vídeo para resolverem, descobrirem aí os valores desconhecidos nesses triângulos que estão apresentados para vocês. Esse x e esse x, são duas questões diferentes. Para vocês darem uma pausinha e tentarem descobrir, aplicando o Teorema de Pitágoras, quanto valem esses valores. Se ainda não pausaram, pausem agora. Stop, please, é importante esse momento. Retomando a nossa pausa, a gente tem que o Teorema de Pitágoras é a ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado. A gente tem, então, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Para isso, a gente vai precisar definir, então, quem é a hipotenusa e quem são os nossos catetos. Olhando aqui para nosso primeiro triângulo, o ângulo de 90 graus, ele está aqui. Então, o lado que fica de frente para ele, esse x, é a nossa hipotenusa, é o nosso A. Já vou colocar, então, no lugar do A, x ao quadrado. Igual. Os outros dois são os catetos, não tem uma ordem correta. Eu posso colocar 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. X ao quadrado vai ser, então, 6 ao quadrado, 36. Lembrando que não é 6 vezes 2, tá? É 6 vezes 6, 36. 8 ao quadrado é 64. 8 vezes 8. Então, x ao quadrado vai ser 36 mais 64 dá 100. A operação inversa da potenciação é a radiciação, é a raiz. Então, eu passo esse quadrado como uma raiz quadrada. E raiz quadrada de 100 é... Qual é o número que vezes ele mesmo dá 100? Isso, é o 10. 10 centímetros. Então, a nossa hipotenusa aqui vale 10 centímetros. Era nosso valor desconhecido. Já nessa outra questão, nosso ângulo reto está aqui. Ele não está marcado, mas ele está aqui. E quem está de frente para ele é o 12. Então, o 12 é a nossa hipotenusa, é o nosso A. Já vou colocar aqui 12 ao quadrado. É igual, os outros dois lados são 8 ao quadrado mais x ao quadrado, porque eu não sei quanto é. Então, observem a diferença. No primeiro, a gente quis calcular quem era a hipotenusa. Agora, a gente quer calcular um dos catetos. Vamos dar sequência, então. 12 ao quadrado, lembrando que não é 12 vezes 2, é 12 vezes 12, que dá 144. 8 ao quadrado é 64. 8 vezes 8, mais x ao quadrado. Agora a gente tem uma mistureba aqui. Letra com número, número com letra. O que a gente faz? Todos os números a gente vai passar para o mesmo lado. Quem mudar de lado vai mudar de sinal. Então, 144, o 64 está aqui, ele vai pular a igualdade. Se ele pula a igualdade, ele pula negativo. Menos 64 é igual a x ao quadrado. 144 menos 64 é 80. 80 é igual a x ao quadrado. Da mesma forma, a gente passa com raiz. X é igual a raiz de 80. Eu até poderia colocar aqui, ó, raiz de 80, mas eu quero um pouco mais com vocês, eu quero avançar um pouco mais. Como que a gente calcula a raiz de 80? Alguém lembra? Alguém se lembra aí?
Façam aí nos seus cadernos que eu vou fazer com vocês. Nós fatoramos o 80. Dividimos ele até chegar no 1. 80 eu consigo dividir por 2, sempre por números primos, tá, pessoal? 2, que vai dar 40. Eu consigo dividir por 2 ainda, que dá 20. Por 2 de novo, que dá 10. E 10 eu consigo dividir por 2 mais uma vez, que dá 5. O meu 5 eu consigo dividir por 5 e dá 1. Cheguei no 1, parou com a minha fatoração. Como eu quero a raiz quadrada, é como se tivesse um 2 aqui em cima, a gente junta de 2 em 2 números iguais. Eu vou juntar esse 2 com esse 2, vai ficar 2 ao quadrado, vezes esse 2 com esse 2, que vai ficar 2 ao quadrado, vezes o 5, que está sozinho. Quem tem o quadrado no expoente, paga, entre aspas, para a raiz e vai sair. Esse 2 sai, esse 2 sai. 2 vezes 2, 4. O 5 não pagou, continua dentro da raiz. Então, raiz quadrada de 80 é 4 raiz de 5. Se ficou com alguma dúvida, dá uma pausa, ou então deixa todo mundo assistir, pega lá seu celular e assiste novamente o vídeo, volta quantas vezes forem necessárias, tá bem? E a partir disso agora, a gente vai passar a ver as razões trigonométricas. Então, Teorema de Pitágoras trabalha com as medidas dos lados. Acertaram? Eu nem perguntei para vocês. Conseguiram fazer? Foi tranquilo? Compreenderam como calcula a raiz de 80? Está muito rápido? Já sou ligada direto, vocês sabem, né? E aí, agora eu falando sozinha, aí fica mais ligada ainda. Mas vamos lá. Qualquer coisa, coloca na velocidade 0,75 para vocês conseguirem compreender o que eu estou falando melhor. Mas eu vou me esforçar para desacelerar um pouquinho. Vamos seguir, então, agora com as razões trigonométricas. Agora a gente já vai ter uma relação entre o tamanho do ângulo e o tamanho dos lados. Existem diversas relações trigonométricas, mas as 3 que a gente mais usa são o seno, e aí a gente vai ter que aprender esses nomezinhos estranhos, novos para a gente, o cosseno e a tangente. O seno é uma relação entre um dos catetos e a hipotenusa. O cosseno é a relação entre o outro cateto e a hipotenusa. E a tangente é uma relação entre os catetos. Vamos entender como funciona isso. Para cada tamanho de ângulo, a gente vai ter um tamanho de seno, um valor, né, de seno, cosseno, tangente. Ele tomou como referência o ângulo C. O ângulo C está no vértice C, esse ângulozinho que eu vou colocar mais destacado aqui em vermelho. Esse é o nosso ângulo C. Primeiro passo, identificar a hipotenusa. De frente para nosso ângulo reto, o olhinho olhando direto, é o A. Vou escrever aqui para a gente. Hipotenusa. O lado que está de frente para o ângulo marcado, no nosso caso, o ângulo marcado é o C. Quem está de frente para ele está oposto a ele, é o lado C. Então, esse é o nosso cateto oposto. Porque está de frente, está oposto a ele mesmo, de fato. Quem está do ladinho do ângulo, que é esse B aqui, ó, a gente chama de cateto adjacente. Esse adjacente vem mesmo de estar ao lado. Então, façam as anotações, eu vou verificar como está aqui nossa gravação, fluindo bem. Vamos seguir, então. O seno, que é essa primeira relação que a gente vai estudar, relaciona o tamanho do cateto oposto com a hipotenusa. Então, o que é seno? Seno é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Então, o seno do ângulo C vai ser C, que é o nosso cateto oposto, aqui, dividido por A, que é a nossa hipotenusa. Esse é o valor do nosso seno de C. O cosseno de C
relaciona o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, vai ser cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente é o B, hipotenusa é A. Eu me lembro da minha professora explicando isso, lá pelos idos de 2008. 2008? 2009. 2009. Não foi há tanto tempo assim. Seno é COH, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno é KH, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é a relação entre os dois catetos, é COCA, cateto oposto dividido por cateto adjacente. Outra forma de representar a tangente é o seno dividido pelo cosseno, que está aqui no cantinho, eu vou trazer mais para o centro da tela. Seno dividido por cosseno também a gente acha o valor da tangente. E agora, mais uma vez, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo para que a gente possa aqui, ó, resolver, determinar esses valores pedidos e corrigirmos depois, posteriormente. Vamos lá? Espero que tenham pausado. Já vamos retornar para a correção. Então, deu o valor de seno de C, tangente de C e cosseno de C no triângulo retângulo abaixo. Primeira coisa, dar nomes aos lados. É a primeira coisa. Ele quer tudo em relação ao ângulo C. Tá vendo? A gente coloca até um chapéuzinho aqui, ó, em cima do ângulo, um circunflexo. Então, ele quer tudo em relação a esse ângulo C. Primeira coisa, hipotenusa. De frente para nosso ângulo reto. Sempre. Hipotenusa. É sempre bom escrever, quantas vezes forem necessárias. Aí vocês vão absorvendo melhor esses nomes. Vai ficando mais comum para vocês. Quem está de frente para o nosso ângulo marcado, para nosso ângulo C, que é esse 4 aqui, é o nosso cateto. Lembra o nome? Isso aí. Cateto oposto. Opa! Cateto oposto. E quem está do ladinho do nosso ângulo é o nosso cateto adjacente. Lembrando da minha querida professora Roberta de matemática, vamos lá. Seno de C, COH. Cosseno de C, KH. E tangente de C, COCA. Só para a gente se lembrar, é sempre bom escrever, tá? Quanto mais a gente escreve, mais a gente vai absorvendo, porque a gente exercita mais de um sentido. Vamos lá, então. Seno de C vai ser o cateto oposto, que é 4, sobre a hipotenusa, que é 5. Preciso dividir? Não precisa. Pode deixar 4/5. Cosseno de C vai ser o cateto adjacente, que é 3, está aqui, sobre nossa hipotenusa, que é 5, está aqui também. Não precisa dividir. E a tangente de C, a tangente é diferente. Daqui a pouco vocês vão entender a referência. É cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vai ser 4 sobre 3. Observe que se eu tivesse mudado o ângulo, pedido do ângulo B, por exemplo, seria totalmente diferente, porque a minha referência seria outra. Então, o cateto oposto ia mudar, o cateto adjacente iria mudar. Só a hipotenusa que ficaria igual. Mas agora a pergunta que não quer calar. Conseguiram fazer? Foi tranquilo? Alguém dividiu? Se alguém dividiu, provavelmente encontrou aqui 0,8, 0,6, 1,3333333, uma dízimazinha. Lembrando que seno, cosseno e tangente são valores. Eles não são grandezas, não têm unidade de medida, tá bem? Então, não vou dizer 0,8 graus, não, não pode. É só 0,8, porque é uma relação entre os dois lados. Se eu pego o cateto oposto e divido pela hipotenusa, dá quanto? Dá 0,8 apenas.
Agora, eu tenho um desafio para vocês. Eu quero que vocês deem pausa também no vídeo, por favor. A gente pode usar trigonometria? Pode, mas aqui não necessariamente. Aqui é mais teorema de Pitágoras. Deem uma pausazinha para tentarem resolver esse desafio. Espero que tenham pausado. Eu vou retomar agora dessa pausa e vamos lá. Determine os valores de x e de y no triângulo abaixo. Então, eu quero saber quem vale x e quem vale y. Observem que eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó, A, C, D. Eu tenho dois lados e só está faltando o terceiro. Sempre que eu tenho dois lados e está faltando o terceiro, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Minha hipotenusa é quem está de frente aqui, ó, é o 5. Mas não seria o y, professora? Mas eu estou olhando para o triângulo menorzinho, ó. Vou até destacá-lo aqui para a gente. Observem que eu tenho 3 triângulos aí. O maiorzão, o menorzinho e o intermediário. Mas eu estou focando no menorzinho. Olha só. Então, aplicando aí o nosso teorema de Pitágoras, eu tenho que a hipotenusa ao quadrado, que é nosso 5, é igual a um dos catetos, tanto faz aqui, eu posso colocar 4 ao quadrado mais x ao quadrado. 5 ao quadrado, lembrem-se, 5 vezes 5, que dá 25. 4 ao quadrado, 16, mais x ao quadrado. E aí a gente retoma que número de um lado e letra do outro. O 16 está positivo, ele passa para o outro lado com sinal de negativo. Então, 25 menos 16, é igual a x ao quadrado. Espera aí. Falha na tecnologia. Aqui, pronto, vamos lá. 25 menos 16 é igual a x ao quadrado. 25 menos 16 é 9. Lembrando, como a gente já viu no exemplo anterior, que a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, esse quadrado do x, ele passa como raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 9 é igual a x. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 9? Isso aí, é o 3. Então, nosso x vale 3. Vou apagar um pouquinho dessa confusão aqui e a gente vai enxergar melhor o que a gente tem. Lembrando que ele pediu os valores de x e de y. A gente já descobriu o x, mas ainda não terminamos a questão. Nosso x, eu vou apagar aqui, ele vale 3. Olhando de fora, é sempre bom a gente resolver e olhar um pouquinho de fora. Não se prender tanto aos valores. Olhando de fora, a gente vai ver que tem um triângulo maior, que também é retângulo. Porque tem esse ângulozinho reto marcado. A hipotenusa dele está oposta aqui, ó. Vale y, não sei quanto é. Y ao quadrado é igual. Os catetos valem 4. 4 ao quadrado mais. Vale, tenho 3 e tenho 10. Então, é a soma dos dois. 3 mais 10, 13. 13 ao quadrado. E lá vamos nós. Y ao quadrado é igual. 4 ao quadrado, 16, mais 13 ao quadrado, lembrando que não é 13 vezes 2, é 13 vezes 13, que dá 169. Logo, y ao quadrado vai ser 16 mais 169, 185. Qual é a operação inversa da potenciação? Radiciação, a gente passa como raiz. Então, y é raiz de 185, raiz quadrada. Posso parar por aqui? Pode sim, mas a gente pode avançar um pouco mais também. E aí a gente vai calcular a raiz quadrada de 185.
fatorando 185 pelos numerozinhos primos. 185 não é par, é ímpar. Então, ele não divide por 2, não é divisível por 2. Será que ele é divisível por 3? Aí a gente precisa experimentar. Como que a gente vai saber? Eu vou somar os algarismos. 1 mais 8, 9. 9 mais 5, 14. E torno a somar. 1 mais 4, 5. 5 não é divisível por 3. Então, 185 não divide por 3. Por 4 eu nem testo, porque 4 não é número primo. Vamos por 5. Sim, 185 é divisível por 5 porque termina com 5. Então, vamos nós. 185 dividido por 5 vai dar 37. Poxa, 37 é número primo. Então, não vai dar para a gente resolver bonitinha a raiz de 185. Vai ter que ficar aí raiz de 185. Tá bem? Por que, professora, que você ficou triste e não continuou a divisão? Por quê? Eu preciso ter pelo menos 2 iguais para conseguir agrupar, porque eu quero raiz quadrada. O índicezinho aqui, ó, é 2. Como são 2 números diferentes, eles continuam dentro da raiz. Então, vai continuar a raiz de 185. Tá bem? A gente já viu as relações trigonométricas de seno, cosseno e tangente, mas existem algumas outras relações entre elas. Entre elas existem algumas relações. Quais relações são essas? Observem que o meu triângulo continua o mesmo. Os meus catetos continuam sendo catetos e a minha hipotenusa continua sendo hipotenusa. Só que, a depender do ângulo que eu escolho, há uma mudança entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, se eu pego como referência o ângulo C nesse triângulo, o Czinho aqui vai ser cateto oposto e o Bzinho vai ser cateto adjacente. Se eu pego o B como referência, o Bzinho vai ser cateto oposto e o Czinho vai ser cateto adjacente. Então, há uma inversão entre os valores de seno e de cosseno desses dois ângulos. Por isso que a gente diz assim, que seno de alfa, que é aqui onde está o vértice C, seno de alfa é igual a cosseno, vou chamar de beta esse outro ângulo, cosseno de beta. Da mesma forma que seno de beta é igual a cosseno de alfa. O desafio para vocês vai ser experimentar isso daí, tá? Verificarem essas relações. Por que, professora, está aqui seno de 90 menos alfa? Porque a gente já viu que a soma desses dois ângulos dá 90 graus, lá no comecinho. Vou seguir um pouquinho, senão nossa aula vai ficar bem extensa. E aí, alguns ângulos, eles são bem importantes e são chamados de ângulos notáveis, porque eles aparecem frequentemente. E a partir deles, a gente consegue determinar outros tantos ângulos no nosso ciclo trigonométrico. São eles 30 graus, 45 graus e 60 graus. E os valores de seno, cosseno e de tangente de todos os ângulos são tabelados. Todos. Se vocês procurarem tabela de seno, cosseno, vocês vão achar uma tabela imensa com todos os valores tabelados. Mas essa tabelinha de ângulos notáveis, a gente tem algumas dicas, alguns macetes para construí-la. Ela nos ajuda bastante e muitas vezes esses valores não são informados para a gente. A gente precisa construir a tabela e saber quem é seno de 30 graus. Seno de 30 é 1 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E assim sucessivamente. Vamos ver como a gente pode construir essa tabela? Eu convido vocês agora a pegarem o caderno de vocês, observem essa tabela, montem sem os valores de dentro. Aqui, eu vou apagar os valores de dentro, porque nós vamos cantar juntos agora para aprendermos como que a gente vai memorizar essa tabela. Não vai precisar memorizar valor por valor.
Depois da tabela construída, a gente só vai utilizar esses valores. Mas é importante saber construí-la. Então, vou limpar aqui. Vocês vão montar no caderno de vocês a tabelinha assim, com os espaços em branco. Tá bem? Já estou quase terminando. E lá vamos nós. Não critiquem a musiquinha, por favor, vai ajudar vocês. Podem até rir, porque rir ajuda, mas criticar pode não. Vamos lá. Ouvidos atentos, olhos atentos também. Vamos ouvir a primeira vez e na segunda vocês já podem cantar juntos. A raiz vai nutrir e também produz. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Meninas, vamos estudar. Ângulos notáveis, é fácil de gravar. Tem que sua tabela. Pra ficar bem fácil é só você dizer 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre nós. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. 1, 2, 3, 3, 2, 1. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. E aí, será que aprenderam? Vamos experimentar juntos agora? Vamos lá. Cantem comigo. Eu quero aquela galerinha lá. Flávio, Nayane, Raíssa. Vamos lá. 1, 2, 3. Ixi, esse 1 tá muito grande, não tá? Vou diminuir aqui pra gente. Espera aí. E vamos juntos. Se não construíram a tabela ainda, eis o momento. Vou diminuir aqui pra gente. E vamos lá, ele já me... 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. E agora? A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Lembram? Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3. Pegaram? Se não, pesquisem aí no YouTube, por favor, a galera do TikTok. Pesquisem no TikTok, vocês vão pegar rapidinho. Por fim, então, vamos entender onde a gente aplica esses valores aí dos ângulos notáveis. Mais uma vez, vamos determinar valores de x e de y desconhecidos nos triângulos. Então, eu tenho um triângulo retângulo, está aqui marcado o nosso ângulo reto, 45 graus. Um dos catetos é x, o outro é y. E aí agora eu vou precisar saber o que eu vou utilizar. Pela nossa tabela, seno de 45 é quanto? Raiz de 2 sobre 2. E cosseno? Igual, né? Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Tangente de 45 é 1. E agora a gente vai ter que ter um pouquinho de malícia para saber o que a gente vai usar, porque a gente tem muita coisa disponível. Primeira coisa é identificar os lados do triângulo.
lado de frente para o ângulo reto é a nossa hipotenusa. Vou colocar o Hzinho aqui, só para a gente saber. O ângulo marcado está aqui embaixo, lado de frente para ele, que é o Y, é o nosso cateto oposto. E o X vai ser nosso cateto adjacente. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Nós temos a hipotenusa. Nós não temos nem cateto oposto, nem cateto adjacente. Então, eu vou precisar utilizar uma relação em que a hipotenusa apareça. Pode ser qualquer uma das duas, ou seno ou cosseno. Vamos começar pelo seno, né? Tá aqui já pertinho. Então, cateto oposto sobre hipotenusa, que é o seno, é o valor do seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Vou lá no meu triângulo e olho. Tem o cateto oposto? Tenho, mas ele vale y. Vou colocar aqui no lugar. No lugar do CO, eu coloco y. E a hipotenusa, isso aí, 20, raiz de 2, vou colocar no lugar do H. Então, no lugar do CO vem o y, no lugar do H vem o 20, raiz de 2. Aqui, sempre que a gente tem duas frações igualadas, a gente pode multiplicar cruzado. A gente tem uma razão. E aí, a gente pode multiplicá-los cruzados, esses valores. Y vezes 2 dá 2y. 20 raiz de 2 vezes raiz de 2, quem não tem raiz, eu só conservo. Mantenho minha raiz também e multiplico quem está dentro. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ser raiz de 4, que é o próprio 2. Toda vez que a gente multiplica radicais aí com os radicandos iguais, volta para o mesmo valorzinho. Então, 2y vai ser 20 vezes 2. Como eu tenho 2 de um lado e 2 do outro, a gente já pode terminar a conta aqui, ó. Elimino esse 2 com esse 2, y fica 20. Poderia dar uma volta, fazer 20 vezes 2 e passar o 2 dividindo. Mas não é necessário porque é a nossa balança. E eu preciso igualar os dois lados. Então, eu corto 2 de um lado e do outro. Y vale 20. Agora que eu tenho o cateto oposto, eu posso usar a tangente, que é mais fácil do que o cosseno, porque o cosseno tem uma raiz aqui, fica um pouco esquisito. A tangente não, é 1. Então, eu vou usar a tangente. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto vale 20. Cateto adjacente vale x. E essa tangente de 45 é igual a 1. O x está no denominador, passa para lá multiplicando. Ou a gente pode pensar do mesmo jeito. Multiplica o cruzado. 20 vezes 1, 20. X vezes 1, x. Descobri o valor do meu x, que é 20. E aí, agora é com vocês. Eu peço que vocês anotem suas dúvidas, para que na próxima aula a gente possa saná-las. E lembrem-se, aula dada, aula estudada hoje. Então, não se esqueçam de revisar em caso que a gente viu. O vídeo vai ficar disponível para vocês, o link vai estar aí para vocês olharem. Então, vocês podem rever a aula, não precisa assistir tudo, mas olhem os pontos mais importantes, deem uma olhadinha também nas questões e vocês vão receber uma atividade agora. Se não conseguirem terminar de resolver durante as aulas, levem para casa, terminem em casa e tragam na próxima aula, tá bem? Espero que tenham compreendido aí tudo que foi explicado hoje, se não tudo, mas boa parte. E aí, aos poucos, a gente vai edificando também. Mas não deixem de fazer atividade, tá certo? Beijinhos, bom dia para vocês, boa tarde para os que são da tarde e até a nossa próxima aula.